Agora sim, vamos trazer a palavra de Deus. Aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, alguns versículos. Versículo 4 diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Versículo 6: o qual se deu a si mesmo em resgate por muitos, para servir de testemunho ao seu tempo. Versículo 7: para o que digo a verdade, não minto, eu fui constituído pregador e apóstolos, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Aleluia! O apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Deus, trazendo o conhecimento do qual que Deus fez na vida dele, aonde que ele foi constituído, era um homem que saqueava a igreja, que não importava quem era a pessoa, aquela pessoa que anunciava a palavra de Deus, ele não importava quem era a pessoa, ele prendia, ele matava, até mesmo um jovem por nome Zaqueu, aliás, fugiu, aonde que a Bíblia nos fala que ele ajudou a matar uma pessoa, cristão, apedrada. Mas a Bíblia nos fala como ele perseguia a igreja, ele passou a ser mais perseguido quando ele passou a ser pregador da palavra de Deus, pregador de que anunciava Jesus na vida do ser humano. E a Bíblia nos fala que ele saqueava a igreja, mas quando ele passou a ser pregador da palavra de Deus, ele passou a ser mais perseguido, porque a palavra de Deus é perseguida. Mas a Bíblia nos fala, ele anunciava a palavra de Deus, que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, o Salvador do mundo. Se alguém chegar em você e dizer: eu vou pagar sua dívida, você vai achar bom. Quem não vai achar bom? Alguém chegar em mim e você dizer que vai pagar a sua dívida. Foi assim com Jesus. Jesus pagou um preço muito caro. Ele falou que ia pagar nossas dívidas. A dívida aonde que ninguém fazia, que ninguém pagava, mas ele pagou um preço muito caro. Eu trago essa palavra ao seu coração para que você possa entender o valor que você tem para Deus, para o nosso Senhor Jesus. Ele pagou a sua dívida, que ninguém pagava, que não tinha ninguém que podia, que não pode pagar, mas Jesus pagou, para que a humanidade venha entender o valor que ele tem para o nosso Senhor Jesus. Jesus, ele pagou
preço que pode juntar a riqueza toda desse mundo e não consigo pagar. E não consigo pagar do qual que ele pagou. Valorize o que você tem. A Bíblia nos fala, lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, que fala: guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, a coroa da vida eterna, por qual que ele pagou por você, aonde que ninguém podia pagar. A Bíblia nos fala, quando Jesus subiu ao céu, Deus deu uma visão para João, e a Bíblia nos fala que João subiu ao céu e ele chorou. Os anjos viu que ele estava chorando. Quando ele viu Jesus, ele não conheceu Jesus nas mansões celestiais. E a Bíblia nos fala que tinha livro que tinha que ser aberto. Não tinha ninguém que podia abrir aquele livro. Mas os anjos de Deus diz: mas o leão da tribo de Judá veio poder abrir o selo. E que ninguém podia abrir esse livro. Abriu-se o livro e abriu-se outros livros, aonde que esses livros que ele estará escrevendo o nosso novo nome, um nome celestial, o nosso nome cidadão do céu. E ele fez tudo isso pagando preço para que o seu nome esteja, seu nome escrito no livro da vida. E a Bíblia nos fala que no grande dia do Senhor, no grande dia do Senhor, Ele vai vir buscar a sua igreja. E se não encontrar seu nome, não encontrar seu nome escrito no livro da vida, estará condenado. Mas Jesus, Ele quer que você, para você, que Ele venha escrever seu nome no livro da vida, você tem que fazer um compromisso com Ele, fugir da realidade do qual que esse mundo oferece. Se você não entregar a sua vida ao seu Jesus, às vezes você bate no seu peito e diz: eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho minha salvação, Ele morreu por mim, mas você até agora não fez um compromisso com o seu Jesus. Não é você falar de boca que você vai ter salvação. Você tem que fazer um compromisso com Ele, fazer uma nova aliança, fazer um pacto com o nosso Senhor Jesus, a nova aliança no sangue do Cordeiro, que é Jesus. E a palavra de Deus está dando oportunidade para você. A oportunidade, você não recusa essa oportunidade. Se você recusar, estará condenado, estará perdido. E no grande dia do Senhor, você vai prestar conta. Vai prestar conta por motivo de você ter ouvido a palavra de Deus e não ter dado crédito. Mas como pregador, que eu não estou dando crédito, não estou ouvindo a palavra de Deus? Sim, você está ouvindo, mas está ouvindo de ouvido, entra do lado e vai do outro lado, não se importa. Mas você tem que ouvir de coração. Ouve de coração, e você terá a sua salvação. Quando o ser humano ouve de coração, é porque deu crédito na palavra de Deus. Quantas das vezes que eu tenho fazido apelo e você não tem valorizado? Jesus pagou um preço muito caro por resgate por muito, e nós temos que dar crédito
na palavra de Deus, aonde que Jesus deu a testemunho para todos, testemunha do qual que a humanidade não tem testemunho fiel, mas Jesus é testemunho fiel de Deus, e Ele está pronto para agir na tua vida, que você venha alcançar a sua salvação, alcançar a vida eterna, o descanso eterno em vossas vidas. O único que pode agir nas nossas vidas, suprir as nossas necessidades, é o nosso Senhor Jesus. O único que pode pelejar por nós. Jesus continua dando testemunho da sua palavra, que Ele é fiel com a sua palavra. Jesus disse: o céu, a terra passará, mas as minhas palavras não há de passar. Aleluia! Jesus pode agir na tua vida, é só você acreditar, depositar confiança ao Senhor Jesus, dar testemunho e fazer que você possa ter o privilégio de dizer: hoje eu tenho a vida eterna, porque eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Aleluia! Para que todos venham à verdade e continua a ser um pregador da palavra de Deus, que você possa ser tudo isso na presença do Senhor Jesus, do qual que muitos não têm dado crédito, mas quando o Espírito Santo agir na tua vida, mas você tem que dar lugar ao Espírito Santo. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, versículo 20, aliás: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, serei com ele, ele comigo. Não perca a oportunidade de entregar sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele quer agir na tua vida. Não perca a oportunidade, porque no dia da manhã não pertence a nós, mas pertence ao Senhor Jesus. E se você morrer hoje, da maneira que você está, não ter fazido um compromisso com o Senhor Jesus, você vai para um lugar por nome de Hades, Sió, lugar de tormento, lugar de tristeza, lugar de aflição. Vai estar queimando lá naquele lugar. A Bíblia nos fala: dois homens, Lázaro, não mendigo, outro Lázaro e um homem rico. A Bíblia nos fala: esse homem rico morreu, se deliciava da sua riqueza aqui nesse mundo. E a Bíblia nos fala que esse homem morreu primeiro e foi para esse lugar por nome Hades, lugar de tormento. E a Bíblia nos fala: em seguida Lázaro morreu e foi para ao seio de Abraão. E a Bíblia nos fala que esse homem olhou para cima e viu Lázaro no seio de Abraão. Aí esse homem disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim, estou em tormento. A Bíblia nos fala que Abraão disse: daqui para aí, daí para cá tem uma divisão, uma separação. O que está aí não tem jeito de vir para cá, o que está aqui não tem jeito de ir para aí. Mas esse homem diz: mas manda avisar os meus irmãos, para que não venham para esse lugar de tormento. A Bíblia nos fala que Abraão disse para eles. A Bíblia nos fala, quando fala Abraão, porque a Bíblia nos fala que Deus colocou ele como pai de nações. É o próprio Deus. O próprio Deus, o próprio Jesus estava pegando aquele homem. Aquele homem estava no braço do Senhor Jesus, porque a Bíblia nos fala que Deus constituiu galego,
constituiu Abraão como pai de nações. Aleluia! É por essa razão que aquele homem que estava naquele lugar viu a semelhança de Abraão, pai de nações. E a Bíblia nos fala, Abraão diz para ele: não tem, o que morreu não tem jeito de voltar à terra, mas tem os profetas que podem anunciar ao coração deles, anunciar sua palavra. Não adianta a pessoa colocar as coisas desse mundo em prioridade. Assim como este homem morreu, tinha muita riqueza na sua vida, tinha muitas finanças na tua vida, mas não tinha Jesus na tua vida. O que adianta você granjar o mundo todo, colocar as coisas desse mundo em prioridade, em primeiro lugar no seu coração, e não ter Jesus na tua vida? O que adianta? Aquele homem pobre, ele era pobre financeiro aqui nesse mundo, mas tinha Jesus na vida dele, tinha Jesus que pelejava na vida dele. Mas aquele homem rico se colocou o seu coração nas riquezas. A Bíblia nos fala: aquele que coloca as coisas desse mundo no seu coração, a tua riqueza está ali. Não faça isso, mas coloque Jesus em prioridade, em primeiro lugar no seu coração. Assim como quando Jesus estava aqui nesse mundo, um jovem rico chegou em Jesus e disse: bom mestre, o que devemos fazer para ter a vida eterna? Jesus disse para ele: mas como tu me chamaste de bom? O único que é bom é Deus. O único que é bom é Deus. Aí Jesus ensinou os 10 mandamentos para aquele jovem rico. O jovem rico respondeu para Jesus: desde a minha mocidade eu tenho guardado este preceito. E a Bíblia nos fala, Jesus diz para ele: mas falta uma coisa de ti. Vai na sua casa, pegue tudo que você tem e vende, e parte com os pobres, e siga a mim, e terá um tesouro no céu. Aquele jovem ficou rico, ficou triste por ouvir esta palavra. Ele ficou triste. Aí os discípulos dizem: mas como é difícil ter vida eterna. Jesus trouxe uma palavra de ânimo ao coração dos discípulos, e para nós também, escrevendo para nós, dizendo: para o homem é difícil, mas para tudo é possível a Deus. Tudo é possível a Deus. Para o homem é difícil, mas para Deus tudo é possível. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Foge da realidade desse mundo, no qual que esse mundo só é ilusão, mas a maior riqueza está nas mãos do Senhor Jesus. E Ele quer colocar essa riqueza na tua mão, aonde que o único que pode nos conceder a maior riqueza, assim como aquele jovem, aquele homem que não tinha riqueza, mas tinha Jesus na vida dele. Ele alcançou a maior riqueza na tua vida. Mas aquele homem rico que tinha tudo na sua vida e não tinha Jesus na tua vida, e morreu, não levou nada, ficou pobre. Você que não tem Jesus na tua vida e tem essa riqueza na sua vida, tem uma finança boa na sua vida, para Jesus você é como um mendigo que não tem nada. Mas quando você fazer um compromisso com o Senhor Jesus, você terá a maior riqueza na tua vida.
a riqueza não desse mundo. A riqueza desse mundo não é comparável pela riqueza que está nas mãos do Senhor Jesus. O único que pode fazer isso nas nossas vidas é nós colocar as coisas de Deus, as coisas do alto em nossas vidas. Aí nós ter a condição de ter a maior riqueza em nossas vidas. Porque o único que pode nos proporcionar e nos conceder a maior riqueza nas nossas vidas é nós entregar nossas vidas de corpo e alma e espírito, fazer um compromisso, uma nova aliança com o Senhor Jesus, e nós terá a salvação, a vida eterna, o descanso eterno em nossas vidas. Aquele jovem rico ficou triste. Ele preferiu as coisas mamon, as coisas, a riqueza desse mundo, e ficou triste. Ele preferiu as coisas mamon. O que é coisa mamon? As coisas materiais. Ele preferiu as coisas materiais na sua vida do que as coisas do céu. A maior riqueza na vida dele. Faça isso. Foge do qual que esse mundo oferece na tua vida, porque o único que pode agir nas nossas vidas, o único que pode fazer que nós podemos alcançar a salvação, a maior riqueza nas nossas vidas, é nós entregar, fazer um compromisso com o Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, não é por muito que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Ó meu Deus, colocamos a vida das pessoas ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.